É. Seguinte, segura isso antes. Dizem que entre as passagens escuras de Lalibela, onde o som de passos ecoa com prece antiga, um monge silencioso tropeçou no pequeno frasco. Perfume de mirra, dizem uns. Veneno doce, dizem outros. O frasco rolou devagar entre os pés dele, parando bem diante de um nicho talhado na rocha, onde um ícone esquecido, talvez um apóstolo, talvez apenas um rosto em pedra, o encarava. Naquele instante, o monge não soube o que fazer, não por medo, mas por sentir que aquele objeto não era dali. Séculos depois, Mike caminhava ali, gravando, sem saber que os ventos internos dos túneis ainda guardavam o cheiro daquele frasco. Um morador da vila contou, num sussurro, que às vezes, perto do templo de São Jorge, o cheiro da mirra volta no ar, mesmo sem ninguém por perto, e que quando isso acontece, a filmagem daquele dia sempre parece um pouco mais lenta, como se o tempo, só por um segundo, se curvasse para assistir também. Ah, e só para deixar registrado, caso alguém tenha se perguntado, essa história que acabei de contar não saiu do nada, ela é baseada num fato real que poucos comentam hoje em dia. Dizem que em certas vilas do norte da Etiópia, principalmente nos arredores de Lalibela, era comum, há séculos, ver velhos andando em círculos durante dias inteiros, esperando o som do passo que não é deles, um costume espiritual que misturava vigília com provação. Se ouvissem o passo certo, paravam, e ali construíram um altar. Muitos desses altares viraram igrejas cavadas na pedra, como se a fé tivesse escutado o solo. E até hoje diz que o som de passos em certas noites não é de ninguém, é do silêncio andando de volta. Esse tipo de história quase ninguém conta mais, mas ela ainda está lá, ecoando. O som de passos em Lalibela, vindo de corredores vazios ou túneis subterrâneos, é um relato recorrente entre monges e peregrinos. Não se trata de lenda moderna inventada, há registros orais e escritos antigos mencionando esses sonhos, um tanto misteriosos em alguns dos túneis conectando as igrejas cavadas, bem na rocha, especialmente durante vigílias noturnas ou jejuns prolongados. Alguns acreditam que são ecos naturais das próprias galerias, que têm acústica extremamente bem peculiar, enquanto outros, principalmente entre os etíopes ortodoxos mais antigos, dizem que são espaços dos anjos que ajudaram a esculpir Lalibela durante a noite. Segundo a tradição, os humanos esculpiam de dia e os anjos à noite. O símbolo do sol nasceu torto hoje, como se não soubesse em qual continente pousar. A Etiópia, mãe das manhãs, confundiu o tempo. Ali, o sol não nasce, ela retorna. Ele retorna, como se nunca tivesse partido. Foi nesse retorno que ele viu o café. E quem vê o café nascendo, nunca mais toma sem pensar. Em Totori, os portais Tori surgem desertos, mas ali, em Hará, os portais são portas de barro. Há uma semelhança estranha entre um Tori e um beco etíope. Ambas são aberturas para algo invisível, algo que se observa enquanto você só mastiga. Diziam que o dragão azul nasceu pelo Nilo Azul. Ele não rugia, apenas fumegava especiarias. Talvez o tempero que Mike sentiu seja o hálito do dragão. Não ardeu por acaso, ardeu por ancestralidade. Isso arde o dia que um dia foi oferecido aos deuses. Existe um provérbio lá em Nepal que diz: o arroz não fala, mas diz se é novo ou velho pela textura. Quem provou a comida de rua em Hades percebe que o velho e o novo moram no mesmo prato. A criança e o ancião dividem o mesmo pão esponjoso. Chamam de injeera, mas é quase uma casa de família. Em Gênesis havia fome, e onde há fome, há visão. José teve sonho no Egito, Mike teve sabores na Etiópia. Ambos traduziram línguas que o corpo entende melhor que a mente. E quem entende com o corpo acaba mudando de caminho. A constelação de Câncer vigia os que cozinham. Ela protege quem alimenta com cuidado ritual. Em Hará, uma senhora virou estrela, cozinhando nas esquinas. Ela não queria vender, queria lembrar ao mundo que o gosto também é memória, e que comer é um modo de não morrer hoje. Existe um ditado estacional no Japão que diz: o verão é mais quente quando você não sabe o nome do que está comendo. Mike suou sem entender os ingredientes, mas o corpo sabia e aceitou. Talvez a coragem do viajante comece na língua e termine no estômago, depois de um sorriso.
Ele não buscava comida, buscava espanto, e achou, no sabor de uma carne crua, ou talvez só marinada demais, em cada mordida, uma dúvida, mas o corpo sempre respondeu antes da mente, né? Nietzsche dizia que o homem se tornou profundo porque teve vergonha. Mas e se for o contrário? E se a profundidade estiver no atrevimento de provar o que nos dá medo? Mike não tinha vergonha, tinha fome de mundo. E quem tem fome de mundo, inevitavelmente, se torna, estranho para os de casa. Uma mulher ofereceu água depois do prato mais quente, mas havia um riso escondido no gesto. Como quem diz, você é só um visitante, mas a água, essa, sempre esteve aqui. E, de fato, o visitante vai, mas o pulso fica. E o sabor? Isso escorre na alma, né? Mike seguiu o menino até a esquina. O menino mordeu algo vermelho, que parecia errado, mas ele sorriu como quem dizia, isso é meu normal. E o Mike mordeu também, e talvez o normal seja só costume vestir de costume. É isso. Paz. Bem diferente. Eu imaginava que fosse uma coisa pesada, mas quando você morde, esfarela e derrete muito rápido, então é bem mais leve do que aparenta. Super aprovado, gostei. Isso daqui que eu tenho agora é o carro-chefe do lugar, é o que eles mais vendem. A base é a mesma daquela geleia que eu estava esticando e mostrando para você agora há pouco, que é feito ou com grão de bico ou com feijão fava. Só que aqui eu tenho também gergelim, amendoim e um corante para deixar vermelho assim. Eu vejo que a textura está muito diferente, porque parece que nesse eles colocam mais açúcar. Isso sim parece pé de moleque, porque não são só esses amendoins grandes que estão aqui por cima, tem muito amendoim torrado nessa mistura, então tem textura, tem crocância e tem um gostinho de limão, tem uma acidez, então não é enjoativo. Até agora eu não tenho a mínima ideia do que é que deixou isso daqui vermelho, eu acho alguma coisa artificial, mas o sabor em si é muito bom. Imagina um pé de moleque de colher com um toque de limão. Ó, que delícia. Fez até meu coração bater mais forte. Será que é amor? Ou será que é um sinal para eu parar de comer doce? Um cochilo e 2 horas depois, finalmente chegamos em Harar, uma das cidades mais antigas da Etiópia e uma das cidades muradas mais antigas de toda a África. Essa cidade também é muito importante para o mundo islâmico. Dizem que é a 4ª cidade mais sagrada para os muçulmanos, ficando atrás apenas de Meca, Medina e Jerusalém. A população da Etiópia é de 120 milhões de habitantes e 32% dessa população tem o Islã como religião principal. O restante se divide aí entre cristãos ortodoxos, mas enfim, eu estou aqui para saber o que tem de gostoso, de saboroso atrás desses muros. Então você vai conhecer comigo um pouquinho da cidade islâmica mais importante da Etiópia e também dos sabores locais que existem aqui. Então, bora lá caminhar
entre os muros. Dizem que esse lugar é uma página viva da história, tanto que eles chamam, ali está escrito, ó, o Museu Vivo. Vamos lá. Essa cidade, ela tem a parte dela, que é uma parte moderna, que fica fora dos muros, e tem essa parte intramuros, que é a parte velha, Old City, a parte tradicional daqui. Então essas casas, tudo isso aqui são casas, ó. Tem casas e tem mesquitas também. Elas foram tombadas, então quem é dono dessas casas, ele não pode mais alterar a fachada, pode fazer alteração dentro dela, mas a fachada tem que manter assim. E o que os nossos amigos estavam nos dizendo é que antigamente cada dono pintava a parede de uma cor e que o governo decidiu padronizar pintando de branco e verde. O verde é uma cor muito importante para o Islã, o verde, o azul e o branco.